Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. O meu nome é Joana Costa e faço parte da equipa de formação de executivos da Nova SPE. Hoje dou-vos as boas-vindas ao webinar com um painel muito especial. O Afonso Essa, co-founder da Raise e coordenador do nosso programa de inovação e concorrência em fintech da formação de executivos, e um convidado muito especial também, o Duarte Líbano Monteiro, o country manager da Ebury, que hoje juntos vão refletir sobre o futuro da banca com as fintech e concorrência ou coabitação? Eis a pergunta que o Afonso e o Duarte nos irão responder e esclarecer ao longo deste webinar. Antes de iniciarmos, apenas uma indicação técnica. Por favor, coloquem as vossas questões utilizando a ferramenta de Q&A que podem encontrar na barra inferior do vosso ecrã. E sem mais demoras, vou passar a palavra ao Afonso e ao Duarte. Obrigada. Olá, bom dia a todos, bem-vindos. Deixem-me começar por partilhar aqui o que vai servir de suporte para a nossa apresentação agora de manhã. Bom dia, Duarte, já vi que estás aí também. O que é a nossa agenda? Aqui começar com uma pequena apresentação. Eu vou dar um pequeno contexto aqui desta relação fintech versus banca, uma coisa assim rápida, só para estarmos todos na mesma página. Depois vou deixar o Duarte apresentar aqui um bocadinho o caso super interessante da Ebury, e depois vamos discutir aqui este tema, esta pergunta entre os dois, e vamos deixar aqui algum tempo para um Q&A no final da nossa sessão. Portanto, sem mais demoras, só dar-vos uma breve aqui nota biográfica de cada um de nós. O meu nome é Afonso Essa, eu sou um dos fundadores da Raise. A Raise é um marketplace lender baseado aqui em Portugal. E sou também professor aqui na Nova SBE, tanto ao nível da formação de executivos como no mestrado de finanças. Aqui o meu amigo Duarte, que nos desafiou para este webinar, tem aqui uma larga experiência na área da banca e abraçou agora mais recentemente este desafio na Ebury, e está bastante envolvido com o ecossistema fintech, não só em Portugal, mas a nível europeu. Para vos dar uma ideia, fala-se bastante de fintech, e fala-se bastante de fintech e como se fintech fosse uma coisa nova, sempre. Já não é uma coisa nova, está connosco há bastante tempo, e acho que principais ideias que eu gostava de deixar aqui como preâmbulo para a nossa conversa é que a relação entre as fintechs como inovadoras e os bancos enquanto incumbentes tem evoluído bastante nos últimos anos. Portanto, no início do fenómeno, e se quisermos ver o início do fenómeno como o início da década de 2000, dos 2010, poderemos caracterizar quase como confrontação, um bocadinho como vimos com Uber versus táxis, esse género de comportamento de inovadores versus incumbentes, em que tinham uma relação de quase de choque. Isso acabou por beneficiar ambas as partes, diria, as fintechs, porque deu awareness para o fenómeno. Falava-se de fintechs vão substituir os bancos, etc. Esse género de notícias que se foram acompanhando nessa altura. Para os bancos acabou por ser uma forma de se ver inovação a acontecer na área financeira, numa altura em que a banca como um todo tinha outras preocupações. Estávamos a sair de uma crise financeira grande e, portanto, novas coisas, inovações não era bem o que estava no top of mind do management. Passámos depois para uma segunda fase em que as fintechs mostraram que estavam cá para ficar, na realidade, e que não tinha sido um fenómeno esporádico, e portanto, uma fase de alguma colaboração. Portanto, começámos a ver as primeiras tentativas de colaboração entre incumbentes e inovadores em diversos segmentos de fintechs, seja nas áreas de pagamentos, nas áreas de lending, seja em negócios mais B2C, portanto negócios mais dirigidos para o retalho e para o consumidor final, seja nos negócios mais B2B, portanto empresas de fintech que vendem soluções para bancos.
aqui no período pré-Covid, chamemos-lhe assim, se calhar desde o ano passado, entramos numa nova fase. Uma nova fase em que deixou de se olhar para um ambiente de confrontação, ou sequer para um ambiente de pequena colaboração. Portanto, o ambiente de pequena colaboração eu até o caracterizaria quase como os bancos com algum paternalismo face às fintechs. Eu diria que isso acabou. Portanto, o que temos hoje em dia é uma indústria que já tem alguma idade, já não está na sua infância, portanto, na parte dos fintechs, se calhar podemos dizer que está na sua adolescência, esta ideia de complementaridade dos produtos serem complementares, o que o fintech oferece e o que os bancos oferecem, está a ficar cada vez mais enraizado, ou seja, os bancos não vão substituir as fintechs, ou as fintechs não vão substituir os bancos, e os bancos também não vão provavelmente conseguir oferecer as mesmas soluções com a mesma eficiência que as fintechs oferecem, e portanto o que temos aqui é uma relação quase de simbiose e portanto bastante complementar, do qual, e para trazer aqui o Duarte para a conversa, a Ebury é um excelente exemplo na realidade. Portanto, Duarte, se calhar passo-te agora a palavra para explicares aqui um bocadinho o que é a Ebury e vamos falando a partir daí, ok? Obrigado, Afonso. Bom dia a toda a gente. Então, vou tentar ser breve na parte da apresentação da Ebury para dar tempo para perguntas e para falarmos mais sobre o tema. A Ebury é uma fintech. Na altura que começámos não existia, não se usava muito a palavra fintech. Como nós dizemos, temos uma entidade financeira não bancária. A empresa foi fundada em 2009 em Inglaterra e atualmente já estamos com escritórios em 21 países, com um crescimento muito forte nos últimos 5 anos, principalmente. Estamos com mais de 1000 colaboradores e atualmente já com quase 50 mil clientes em todo o mundo. O que é que nós fazemos? Nós dedicamos ao negócio de Forex, FX, e ajudamos as PMEs. O nosso negócio são PMEs que precisam de ajuda na sua expansão internacional e também a importar e que conseguir ter uma mais eficiência nos custos nas compras. Portanto, nós, na parte da Ebury, especializamos basicamente no negócio internacional, tanto com pagamentos e recebimentos internacionais, como também na gestão do risco de câmbio para as entidades que fazem compras anualmente e precisam fixar o câmbio e ter a certeza da sua estrutura de custo no que diz parte ao orçamento para o ano e não ter qualquer tipo de surpresa na taxa de câmbio. Um exemplo agora mais recente, só para as pessoas terem, é as eleições americanas e a volatilidade que pode ter neste momento a moeda para os nossos clientes. Portanto, quais são as nossas soluções? Por um lado, fazemos recepção de cobranças que os clientes tenham nas suas exportações em várias moedas, já explico mais à frente. Por outro lado, repatriação de fundos, dividendos de empresas com subsidiárias fora. Depois, para o lado do pagamento, também fazemos os pagamentos, tanto para empresas subsidiárias onde os headquarters seja preciso financiar a empresa ou reforçar o capital das subsidiárias. E, por outro lado, fazemos também o pagamento de faturas para fornecedores, que no caso de Portugal, a maioria das empresas são mais importadoras que exportadoras, há exportadoras, mas muito mais importadoras, e também o que seja pagamentos de salários em moeda local e mass payment. Nós, recentemente, nesta parte do mass payment, adquirimos até o ano passado uma empresa que é a Frontier Pay, que é uma empresa mais pequena que se dedicava ao pagamento de salários e tem clientes enormes a nível mundial, e fizemos essa aquisição no ano passado. O que é que nos diferencia da banca, não é? Que ao fim e ao cabo é um bocado o tema que muitos clientes nos perguntavam. Existem 3 pilares. Por um lado, aqui quando vemos agilidade e rapidez, tem a ver com a tecnologia que nós desenvolvemos in-house. Portanto, state of the art, boa tecnologia e permite sermos muito mais rápido nos pagamentos aos nossos clientes. Como exemplo, temos 80% dos nossos pagamentos são feitos com data de valor no mesmo dia. Por outro lado, as taxas competitivas. Isto aqui, de certa maneira, existem poucos fornecedores de liquidez de moeda. Nós somos um cliente destes fornecedores muito grande e isso permite-nos ter uma negociação muito maior do que qualquer empresa. Portanto, transacionamos várias dezenas de milhares de milhões de euros ao ano, o que permite uma taxa mais competitiva na compra, mas, por outro lado, também com a nossa estrutura de custos muito inferior, permite também dar essa poupança ao cliente final, fazendo com que a taxa seja mais inferior.
E terceiro, e muito importante o ponto, é um serviço personalizado. O que é que acontece aqui? Nós somos uns experts na moeda e, portanto, não estamos a fazer multiprodutos, estamos a fazer só a parte internacional, o que nos permite ter um know-how muito maior no que diz respeito à parte de moeda de negócio internacional e assim conseguir ajudar as PMEs. Portanto, o que é que nós temos que diferencia um bocado? Nós fazemos pagamentos internacionais em 130 moedas, ou seja, para todo o mundo. E muitas vezes as pessoas pensam qual é a diferença, o que é que isto interessa. Eu vou tentar dar um bocado aqui 2 exemplos rápidos para situar um bocado as pessoas. Importadores, compra da China, um clássico. Toda a gente compra na China, muita gente compra na China e compram em dólares. A China tem a sua própria moeda, Yuan. Isto nós estamos a pensar num importador português que tem euros e estão a negociar numa terceira moeda, no dólar. 2 temas. Primeiro, existe um duplo câmbio, por assim dizer. Portanto, euro-dólar, dólar-yuan, o que faz perder valor no caminho. E segundo, existe uma dependência do dólar, que supostamente euro e yuan podem não ter nada a ver, mas temos a dependência do dólar no meio da negociação. Portanto, nós há muitos anos que fazemos já a compra em yuan diretamente, com possibilidade de fazer fixações aos clientes na moeda local. No real, por exemplo, se pensarmos na venda para o Brasil, acontece a mesma coisa. As pessoas estão a vender em euros e muitas vezes os clientes brasileiros, os seus clientes brasileiros, quando estão a exportar, não conseguem pagar porque houve uma desvalorização do real frente ao euro e de repente, a pagar 90 dias, vêm-se com dificuldades em pagar aos clientes em euros. Ou seja, ao português em euros, exportador português. E aqui temos soluções também que permitem fixar a taxa de maneira a que de duas uma, o nosso exportador possa vender diretamente em real brasileiro e fixar a taxa e proteger a taxa, e aí o seu cliente brasileiro não tem o problema de pagar passado 90 dias por causa de uma potencial desvalorização do real. Portanto, isto só para dar 2 exemplos rápidos do que é que podemos fazer. Um bocadinho de marketing, sempre obrigatório. Temos que colocar os vários prémios, já recebemos dezenas de prémios, e são só alguns, que vai desde tecnologia, a data, para ter a crescimento da empresa, só para ter uma ideia de como é que temos vindo a crescer. E pronto, e a inovação, o que é que tem feito? Todo este forcing que tem vindo em Digital Finance tem vindo a acelerar cada ano mais. Por um lado, a regulação tem forçado os bancos naquilo que chamamos o Open Banking. Recentemente, nos últimos 2 anos, tem-se falado muito na ligação dos dados e troca de dados entre entidades financeiras. Por outro lado, existe uma colaboração dentro da indústria que traz melhores serviços para os clientes finais e com mais rapidez. E por outro lado, a digitalização, que todos conhecemos, tem sido um pré-requisito hoje em dia para a experiência do cliente e é muito importante. Portanto, ao fim e ao cabo, aqui quem ganha com isto tudo, e que é importante, é o cliente, que por um lado consegue cruzar os seus dados de melhor maneira e informação e ter melhores produtos que lhe vão oferecer a entidades financeiras. A colaboração existe, permite continuar com o seu banco, mas ter um serviço melhor, se as fintechs ajudarem também nesse negócio. E a digitalização, que acho que é o que todos já sabemos. Duarte, desculpa-me interromper-te, mas acho que é uma boa altura aqui também só para lançar aqui um bocadinho de achas para a fogueira da vossa experiência de Ebury, portanto isto de Open Banking tem-se andado, já se fala há vários anos, não é? PSD2 veio tornar isto tudo mais obrigatório, em certo sentido. O que é que, da vossa experiência, como é que tens visto como vocês trabalham com um segmento bastante específico, que acaba por ser empresas, um bocadinho diferente do cliente de retalho normal, o que é que tem sentido nesta vontade de integrar, ou seja, nesta vontade das empresas de, ok, tenho o meu parceiro bancário, mas também tenho o meu parceiro não bancário, aqui neste caso Ebury, e como é que, se eles veem alguma necessidade em integrar ou se vivem bem com, ok, giro 2 plataformas independentes? Um bocado independentes. Eu acho que é mais o cruzamento de informação que pode ajudar o cliente, mas acho que sinceramente uma coisa é nós falarmos como entidades financeiras, outra coisa é o cliente final, e acho que há um passo muito grande que ainda demora para o cliente final perceber o que é que estamos a falar aqui do Open Banking. Eu acho que ainda estamos na fase de discutir quem tem direito aos dados, há quem diga que são os clientes que têm essa decisão e há quem diga que são as entidades financeiras que têm direito, que os dados são das entidades financeiras.
Quando eu acho que pode haver uma grande vantagem para o cliente no dia-a-dia e um dia que se chegue lá, é todo o acesso, seja por reforços de garantias, sejam por débitos diretos que se fazem entre entidades, que já se pode fazer, ou estudar a informação do cliente para lhe dar melhores serviços e dar melhores produtos e desenvolver melhores produtos para o cliente com os dados que uma pessoa tem essa informação total. Isto já acontece há muitos anos que nós olhamos em termos de scorings, não é? Porque uma pessoa pensa que isto é a primeira vez, mas não é. Se nós pensarmos nos scorings de risco, uma coisa é eu sou um cliente de um banco e eu tenho o meu próprio risco dentro desse banco. Mas se eu olhar para o ecossistema inteiro português, o meu risco se calhar é muito pior ou muito melhor do que o banco pensa que é, porque estou a juntar muita informação. Portanto, eu acho que é aí que tudo o que tem a ver com o Open Banking, ligação de dados e cruzamento pode ajudar os clientes ao risco, não é? Ser muito melhor ou muito pior, dá sempre para os dois lados, mas permite desenvolver novos produtos e novos serviços que ajudem o cliente final. Sim, aí tens o problema de a quem é que pertence a informação, não é? Se a informação, é isso que mudou um bocadinho a PSD2, que tenta dizer que a informação pertence aos clientes e não pertence ao banco, enquanto o banco muitas vezes vê a informação que lá está como quase proprietária e não quer partilhar com os outros, não é? Essa é a grande dificuldade desta parte da PSD2 e do Open Banking, que é, supostamente deveria haver um standard de linguagem, por assim dizer, de registro de informação, e para dar um bocado um exemplo às pessoas que estão a ouvir, se eu sou um cliente e eu tenho no meu banco, vamos assumir que eu tenho 2 faturas de eletricidade e tenho empresa, vamos assumir uma EDP, diz EDP novembro de 2020 e outra entidade financeira mete novembro de 2020 EDP, já complica tudo, basicamente em termos de retirar dados, portanto já é muito complicado, já aparece como unknown os dados porque não bate certo com o formato, e essa é a grande dificuldade que temos hoje em dia. Para uma coisa aqui, e para o exemplo que estás a dar, basicamente ler extratos bancários e eu diria que também aqui da nossa experiência Raise com isso, cada banco mostra o seu extrato à sua maneira, não é? Portanto, mesmo havendo uma API onde se pode ir buscar as coisas, o trabalho de classificação e a liberdade que os bancos têm a qualquer altura de mudar a forma como estão a mostrar a informação. Portanto, no limite podem-te fazer a vida no inferno, se quiserem. Basta porem aquilo a mudar todos os meses uma vírgula e pronto, já vai ser tudo muito mais complicado. Eu sou apologista que os dados são das pessoas, porque assim, se eu tenho um contrato de eletricidade, a única maneira que o banco tem essa informação é porque eu fiz um contrato de eletricidade e tenho eletricidade em casa, não é? E pago essa fatura, senão essa informação nunca estaria lá. Portanto, sim, é aquela coisa que, como é que o dado aparece? De acordo. Os dados são das pessoas, aqui depois aí é uma coisa que está enraizada, não é? Depois acho que dos incumbentes existe muito esta ideia de que os dados são deles, não é? Estão lá na gateway deles, os dados são deles. Olha, desafiar-te aqui para o outro tema que eu acho super interessante na Ebury, que tem sido a vossa relação que têm mantido com os bancos. Acho que são dos melhores exemplos de parcerias alargadas com a banca. O ano passado tem aqui 2 exemplos que eu acho super interessantes, portanto devolver-te aqui a palavra nesta fase e explicares um bocadinho como é que tem sido esta vossa relação com os bancos, porque apesar de terem um produto que é concorrencial diretamente com o que o banco oferece, tem navegado muito bem nesta complementaridade que eu falava ao início. Sim, e como diz ao princípio do Afonso nos primeiros slides, aquilo dos primeiros anos, eu vivi esses primeiros anos em que éramos massacrados basicamente, muita gente dizia que não íamos durar e que era uma coisa de questão de pouco tempo para a sobrevivência das fintech. Podes passar para o slide a seguir, Afonso, faz favor. Nós conseguimos, isto foi uma conversa que começou há muitos anos, na primeira ronda, numa ronda anterior que tivemos, e entretanto, ao longo dos anos, acho que isto é público, o Santander comprou 50,1% da Ebury por 400 milhões de euros. Isto foi uma grande vitória, não só para nós, porque é sempre um bom canalizador de mais dinheiro para podermos continuar com o nosso crescimento, e estrategicamente fazia-nos sentido o Santander, mas também para todo o setor do ecossistema das fintech, que é para demonstrar que isto é uma... Para quem começou uma empresa há 10 anos atrás, é uma vitória grande. Conseguimos chegar a este ponto, onde viemos sozinhos com os típicos investimentos e fizemos by the book, early investors, venture capital, private equity, fizemos tudo by the book, como é ensinado na escola,
e a verdade é que chegámos à parte das grandes entidades. O Santander tem o produto igual, mas a verdade é que, e eu, por exemplo, comecei o negócio em Espanha e sei o quanto é que nós conseguimos captar do mercado em Espanha nos primeiros anos, e isto chamou a atenção do banco. Como é que nós conseguimos acompanhar isto, esta velocidade destas pessoas? E isto faz parte de uma estratégia que é que nós somos as entidades que direcionam o mercado para onde é que o mercado está aí, porque somos mais fáceis e mais ágeis para direcionarmos o mercado e virarmos para a direção correta, e o banco, que é muito maior, consegue ver-nos e acompanhar um bocado a direção por onde é que está a ir a indústria. O segundo exemplo, e para demonstrar também essa cooperação com a banca, foi uma parceria que fizemos com o Crédito Agrícola, onde nós basicamente vamos estar a dar este tipo de serviço aos clientes do Crédito Agrícola, que é um banco que está muito enraizado em Portugal, e é o banco com mais agências pelo país todo, e nas zonas mais pequenas, onde existe muita indústria, e podemos estar a ajudar os clientes do Crédito Agrícola neste tipo de serviço, fazendo com que eles se tornem mais competitivos também na parte internacional. Portanto, estes são dois exemplos de... Começámos uma guerra há muitos anos atrás e aconteceu muito, houve muitas fintechs que morreram com a estratégia do comprar para matar, não é? Qualquer banco podia nos comprar, por assim dizer. E a verdade é que ao sobreviver esse período mais difícil, os bancos começaram-se a perceber que efetivamente estávamos a captar muito negócio, a dar muito melhor serviço, e a experiência era muito boa dos clientes, que chegaram a um ponto em que disseram, ok, isto faz sentido, e isto já aconteceu com as .com anteriormente, e quando vemos como é que uma Netflix aparece quando havia um Blockbuster, não é? Como é que aparece um Airbnb quando já existiam os hotéis todos. Portanto, aparece uma evolução natural do mercado, muito graças à velocidade com que a tecnologia cresceu. E isso é o que faz a grande diferença aqui. Nos incumbentes tem uma estrutura muito pesada e é muito difícil depois evoluir nesse sentido. Demora mais tempo, é um investimento muito grande, e às vezes faz mais sentido fazer uma parceria para avançar nesse sentido. Deixa-me abrir aqui. Vamos entrar aqui nos minutos finais, portanto convidava, se alguém tiver alguma questão, a escreverem na ferramenta do Q&A. Eu tenho aqui uma questão, uma ou duas questões um bocadinho provocadoras aqui para o final, para ti, Eduardo. Quando vês este vosso percurso, e que é aqui uma validação enorme, quando um Santander tem um stake maioritário, e que basicamente era o que estavas a dizer, mostra uma enorme... É um dia de vitória para a Ebury, sem dúvida nenhuma, porque valida todo o modelo e todo o caminho. Não tens medo, ou não têm medo enquanto instituição, de terem passado, ou agora nos próximos anos passarem para o outro lado, para seres aquela empresa já maior, que já tem assim alguma dimensão, e que portanto terem mais dificuldade going forward em manter o ritmo de evolução e de agilidade tecnológica? Eu acho que por um lado, isso é sempre expectável, havendo ou não havendo o Santander, não é? Se tudo vai bem, estamos a crescer, e se estamos a crescer, somos mais... temos que fazer outros procedimentos que obrigam a empresa a ser mais corporate, não é? e menos startup. Portanto, isso é uma evolução natural da coisa. Agora, também é verdade que o Santander fez bem nesse sentido, e nós continuamos independentes. Portanto, ainda que o Santander foi um investimento, não uma aquisição, por assim dizer, e portanto aquela gasolina que nos dão, importante, de fundos para expandir, por exemplo, para a América Latina, que é um grande objetivo que temos, dadas as licenças, e o Santander tem uma boa presença lá, conseguimos manter a empresa independente nesse sentido, e isso é o que eles têm, esse interesse, porque senão também não conseguem ver para onde é que o mercado vai. Isto é que eu normalmente digo a mesma coisa, estar a juntar dentro de um Santander uma Ebury não fazia muito sentido, porque ao fim e ao cabo é a mesma coisa, ou seja, não tira proveito da tecnologia. E depois tem a ver com, eu normalmente dou o exemplo das tomadas e das fichas, não é? Porque a ficha em inglês e a ficha europeia, aquilo não entra, portanto é preciso manter, é preciso alguma independência. Exatamente, isso é que não funciona. Olha, temos aqui eu tenho uma questão aí de follow-up, que é: achas que teres uma estrutura acionista em que tens um Santander te ajuda a firmar parcerias depois com parceiros mais locais, tipo Crédito Agrícola? Isso é uma.
tenho aqui no Q&A, saiu-nos aqui uma pergunta em que pediram para se conseguisses clarificar um bocadinho mais como é que a Ebury capitaliza na PSD2 e no Open Banking, o que é o vosso... Como é que consegues clarificar um bocadinho mais ou dar aqui um bocadinho mais luz sobre isso? Muito bem. Na primeira pergunta, a verdade é que o que até que tudo começou antes do Santander, portanto nem sequer apareceu o Santander no caminho. E se podemos capitalizar com outros bancos, eu acho que em países onde o Santander não esteja, se calhar dá muita força, logicamente, e pode ajudar. E acho que podemos, em vários países em que não temos presença, aproveitar o nome do banco para conseguir fazer essas parcerias. No que diz respeito à PSD2, para nós, na realidade, não nos faz grande diferença a dia de hoje. Porque, por muito que nos possamos utilizar essa informação para ir buscar pagamentos, não é? O cliente queira fazer um pagamento, fazemos um débito direto na conta e fazemos diretamente o pagamento, por assim dizer. Vamos lá buscar o dinheiro e fazemos o pagamento para o fornecedor. É verdade, mas ainda existem muitos riscos neste tipo de operações que as pessoas não veem no dia-a-dia. Ou seja, eu ir buscar os fundos para fazer um pagamento, mas depois existe a possibilidade da devolução por parte do cliente. Mas eu já fiz o pagamento ao fornecedor, portanto fica um risco aqui em aberto. Não é nada que não possamos vir a utilizar e a fazer sentido, mas no dia de hoje, conforme o nosso tipo de negócio, não é a coisa que mais nos faça grande diferença, sinceramente. É bom, se quisermos trabalhar dados, que já o fazemos muito e somos muito fortes nessa parte de modelos, propensão, para FX, risco, etc. Aí sim, podemos utilizar mais à frente e vamos vir a utilizar e fazer parte de plataformas que já fazemos para ter acesso a dados para análise de risco, mais por aí. Sim, eu aí acrescentaria também nisto da PSD2 e em geral, isto foi um debate que foi ganhando força, porque em setembro de 2019, quando entrou em vigor, parecia que o mundo ia mudar, e no dia em que entrou em vigor a PSD2 não mudou absolutamente nada, não é? Tipo, as pessoas continuaram a ter o mesmo relacionamento bancário que tinham, etc. Vai demorar bastante tempo até os clientes, seja clientes de retalho, seja clientes empresariais, a perceberem que estes features existem. Vai demorar tempo aos incumbentes a perceberem como é que podem capitalizar isto em modelo de negócio e mesmo para os inovadores, para não lhes chamar startups, mas para lhes chamar para os inovadores, eles já estavam a inovar antes da PSD2 e, portanto, já tinham arranjado mecanismos que, se precisavam da informação, iam buscar a informação. Se precisavam da agilidade, já tinham outras rotinas em cima e que, portanto, PSD2 foi um bocadinho inovação por regulação, não é? Que não é a melhor forma de inovar, com certeza. Estamos mesmo a chegar ao fim, mas temos aqui vou tentar aqui fazer as últimas duas perguntas que chegaram aqui. Pronto, eu tenho aqui uma pergunta, tentar resumir aqui a pergunta o melhor possível, que é até que ponto é que as fintechs estão expostas aos incumbentes, não é? Tu, enquanto Ebury, para funcionar, acabas por ter que ter exposição aos incumbentes. Não há aqui o risco de cresceste bastante e agora eles querem-te desligar a ficha e fazer-te a vida difícil. Acho que é uma excelente última pergunta para fecharmos aqui o nosso webinar de hoje. É uma boa pergunta e eu respondo. Acho que não, porque eu dependo da banca, efetivamente, para o caso da moeda. Mas quem é que são esses bancos? São bancos dos maiores do mundo. Goldman, Barclays, JP Morgan, etc. Nunca vão trabalhar as PMEs em Portugal ou em Espanha ou em Itália ou o que seja. Não é o mercado deles, não é o core. Não sabem fazer. Portanto, ao fim e ao cabo, eu até lhes faço um favor, que é, dentro do mundo dos bancos grandes, eu estou a chatear bancos grandes locais. Não é? E se vimos uma competição global, eles até estão-lhes a fazer um favor, que é tirar negócio. Portanto, para eles é um negócio bom, nunca iam atacar, ganham dinheiro daí. E por outro lado, eu estou a trabalhar um mercado, um segmento que eles nunca irão trabalhar. Nunca. Ou seja, eu acho que não estou a ver uma JP Morgan ou um Goldman Sachs, ou o Barclays já o fez, por acaso. De repente, abre a trabalhar toda a parte de PMEs dos países todos da Europa e mais da América Latina, etc. Não o vemos.
e concordo inteiramente, acho que aí há uma relação de complementaridade. No fim do dia estás-lhes a comprar serviços, não é? E eles estão-te a cobrar por isso quando estás a fazer Forex com eles. Ahm, Notas alguma diferença de agora para o início? Ou seja, quando tiveste que estavam a montar a Ebro e a abrir novos mercados, ter que abrir linhas para estar a explorar esses mercados, foi mais difícil nessa altura em termos quase de risco de crédito, não é? Que a Ebro estava a assumir. Nós, para terem uma ideia, ao princípio, quando começámos, as linhas são limitadas, não é? Nós tínhamos que dar uma garantia em colateral em dinheiro por cada operação que fazíamos, uma porcentagem da operação. Todas. Okay. Portanto, era preciso ter capital para isto ao princípio e era difícil. E, portanto, tínhamos que gerir consoante as operações que tínhamos. Com o tempo, foi caindo melhor risco, melhores operações, mais dinheiro, foi caindo essas obrigatoriedades. Algumas operações ainda sempre tínhamos para mitigar risco, mas, por outro lado, também o pricing que tínhamos antes, que é feito consoante o nosso risco, também tem vindo a reduzir brutalmente à medida que vamos crescendo e dando mais negócio. Portanto, é com qualquer relação. Não é? Eu estou-lhes a dar muito mais negócio e eles estão a baixar comissões, preço. Claro, exatamente. E quem ganha no fim do dia é o cliente final com isto. Claro que sim. Olha, Duarte, acho que chegámos aqui ao limite do nosso tempo. Acho que foi uma meia hora bastante interessante. Acho que conseguimos passar aqui as mensagens-chave que tínhamos como objetivo. Queria agradecer as duas perguntas que tivemos e aos restantes participantes terem se juntado a nós agora de manhã. E Joana, da nossa parte, minha e do Duarte, estamos despachados, portanto devolvo-te o microfone. Afonso, muito obrigada a todos que estiveram connosco hoje aqui pela manhã tão cedo. Relembro que este webinar foi gravado e será disponibilizado no nosso canal de YouTube. Mais uma vez agradecemos a vossa presença hoje, um resto de bom dia e bom trabalho.